Pouco mais de 10 milhões de contribuintes já entregaram suas declarações do Imposto de Renda 2015, o que significa que 36,8% do total aí de contribuintes que devem entregar já cumpriram suas obrigações com o fisco, ou seja, ainda falta bastante gente entregar. Você já entregou a sua? Ainda tem dúvidas? É para isso que a gente está aqui novamente e hoje a gente recebe 2 especialistas para ajudar a responder essas perguntas. Nós temos aqui no estúdio o auditor fiscal da Receita, Júlio Kassai. Muito boa tarde, Júlio. Boa tarde. E também o contador Richard Domingos, que é diretor de um escritório de contabilidade aqui em São Paulo. Muito boa tarde, Richard. Boa tarde, Mariane. Obrigada pela presença de vocês. Antes de mais nada, a gente vai mostrar um vídeo da própria Receita Federal falando a respeito de bens financiados, que é uma das dúvidas que a gente recebe bastante aqui. Afinal, como declarar os bens financiados? Vamos dar uma olhadinha. Minha casa e meu carro são financiados. Como faço para declarar? Tá certo. Vamos lá então. Muitos contribuintes possuem bens financiados e são muitas as dúvidas sobre como proceder na hora de declarar esses bens na declaração de ajuste anual do imposto de renda. Muitos perguntam sobre o que declarar na ficha Bens e Direitos e na dívida e ônus reais. Para entender melhor, antes é importante definir 2 formas distintas de financiamento, com e sem garantia. Nos casos em que o bem é dado como garantia para o pagamento do financiamento, muito comum no financiamento da casa própria ou do automóvel, deve ser informado na ficha Bens e Direitos o somatório dos valores pagos até o final do ano anterior, ou seja, em 31 de dezembro do ano anterior ao da declaração. Por exemplo, você comprou em janeiro do ano passado um carro por R$30 mil, parcelado em 30 prestações de R$1.000 e dado como garantia no financiamento. Na declaração do imposto de renda que você fará este ano, você deve informar na ficha Bens e Direitos como o valor deste veículo, R$12 mil, equivalente às 12 primeiras prestações pagas de R$1.000. Nesse caso, a dívida não deve ser incluída na ficha Dívida e ônus reais, uma vez que juridicamente o bem ainda não pertence a você. Agora, caso o bem adquirido não seja dado como garantia no momento do financiamento, deve-se declarar o bem na ficha Bens e Direitos pelo seu valor total e na ficha Dívida e ônus reais o saldo devedor do financiamento no final do ano anterior ao da declaração. No caso de empréstimos pessoais, como por exemplo o crédito consignado, deve-se informar na ficha Dívida e ônus reais da declaração o saldo devedor correspondente no final do ano anterior, ou seja, em 31 de dezembro. Assista aos demais vídeos da série sobre imposto de renda à pessoa física e tire outras dúvidas. Mais informações no site da Receita no www.receita.fazenda.gov.br. Até o próximo programa. Tchau! Muito bem, a gente tem sempre mostrado esses vídeos porque ali já tem uma série de respostas a essas dúvidas que a gente tem recebido bastante dos nossos internautas, que são também contribuintes, né? Não sei se vocês têm algo a acrescentar sobre essa questão aí dos bens financiados. Não, a resposta foi bem dada. Tudo certinho, né? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta da nossa internauta Nadir de Araújo. Ela informa que o irmão dela faleceu no dia 13 de dezembro de 2014 e que ele tem imposto a pagar pelo recebimento da aposentadoria. Ele recebeu 1/6 de uma herança dos pais no valor de R$ 27.500, já registrado em cartório. E esse é o único bem dele ainda não declarado. Ainda não foi iniciado o inventário. Então a dúvida é se os herdeiros do irmão dele devem continuar a fazer a declaração normalmente este ano, acrescentando esta herança, mesmo sendo de um valor baixo, ela diz, e devem pagar o imposto de renda agora. Não, nesse caso, a pessoa faleceu no final do ano e ainda não terminou o inventário. Então, os herdeiros ou os parentes que representam essa pessoa falecida têm que ver se ela estaria obrigada a apresentar a declaração este ano. Aquela regra de rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816, rendimentos isentos de mais de 40 mil ou bens e direitos de mais de 300 mil reais. Essa declaração é uma declaração de ajuste anual normal, não é ainda a declaração final de espólio, porque a final de espólio vai entregar apenas quando é encerrado o inventário dessa pessoa.
por enquanto, ela segue as mesmas regras das pessoas que ainda estão vivas. E pelo que ela está informando aqui, ele só tem um bem ainda não declarado de 27.500, então ele não estaria obrigado. Além desse bem, pode ser que o rendimento dessa pessoa até a data do falecimento tenha sido maior do que R$ 26.816 no ano, aí estaria obrigado a apresentar a declaração. Então precisa dar uma olhada nas regras gerais, né? Isso, é importante também que essa declaração, apesar de te entregar normalmente pelo inventariante ou pelos seus parentes, ela vai ter que ter a ocupação principal como espólio. Sim. Código, acho que 81, Sim, bem lembrando. Se salva a minha memória, o Código 81 na declaração, para informar que iniciará ali a declaração inicial de espólio, né, que vai servir para finalizar com a formalização do formal de partilha ou escritura formal no cartório para finalizar a transmissão dessa herança que ela deixará para os seus herdeiros. Ótimo, muito bem lembrado. Vamos à nossa próxima dúvida do Ivo César Figueira. Ele tem um dependente acima de 65 anos e ele diz assim, com valor recebido no total de R$ 34 mil. Não sofreu retenção em 2014. Não posso colocar o valor teto como dedutível e a diferença rendimentos tributáveis? Expliquem pra gente primeiro, porque eu particularmente não entendi muito bem. Nesse caso, essa pessoa não pode ser dependente, porque pais e avós só podem ser dependentes se tiverem uma renda total de até 23 mil e uns quebrados, que é aquele limite do rendimento isento anual. Então, se a pessoa, o pai ou o avô, que a pessoa pretende incluir como seu dependente, tiver uma renda total, somando rendimentos tributáveis, mais rendimentos isentos, mais rendimentos de tributação exclusiva na fonte, maior do que os 23 mil, ela não pode entrar como dependente nessa declaração. R$ 23.241, salvo a memória. Isso, E ele já informa aqui que o valor recebido foi de 34 mil, né? Nesse caso. E há um detalhe esse ano na declaração de imposto de renda que nos outros anos não existia. Até o ano passado, mesmo que o contribuinte colocasse um pai, avô, bisavô como dependente e a soma dos rendimentos ultrapassava o limite legal naquela ocasião, o programa da Receita ele não travava essa informação. Este ano, o programa da Receita, ele trava a permissão de se gravar a declaração. Então, ele já lança o erro na declaração de imposto de renda. Então, na hora que esse contribuinte, essa pessoa física, lançar lá o avô como dependente, é o avô, né? Que ele perguntou? Ele não fala, ele só fala é um dependente acima de 65 anos. Então, deve ser o pai, avô ou bisavô. É isso, São os ascendentes. Na hora que ele lançar no programa da declaração desse ano, o próprio programa, ao ele fazer a verificação, vai mostrar que há um erro, que esse dependente não pode ser relacionado na sua declaração de imposto de renda. Isso é uma inovação do sistema da Receita Federal deste ano. Que bom. Bem lembrado também. Vamos lá, então. Camila Almeida. Tenho um quarto planejado, o qual estou pagando financiamento. Necessito declarar? Um quarto? Seriam móveis, né? Acredito que... Eu acho que seriam armários embutidos, possivelmente. Porque um quarto planejado deve ser, né? Provavelmente são os móveis desse quarto. E ela está pagando o financiamento desses... Sim, a regra de declaração de bens e direitos é bens e direitos de mais de R$ 5 mil. Deve declarar. Sim, deve declarar esse quarto como bens e direitos. Agora, pode ter a questão também da pessoa querer incluir isso como aumento do custo de aquisição do imóvel. Tá? Por enquanto, a Receita Federal entende que a compra de imobiliário não pode incorporar o custo de aquisição do bem imóvel para, no futuro, quando ela vender o imóvel, poder abater do ganho na venda desse imóvel. Do ganho de capital. Sim, sobre a venda, né? Uhum. A gente vai ter na sequência uma dúvida a respeito dessa questão das benfeitorias, na verdade, e como lançar isso. O Luiz Cláudio, ele pergunta se tem alguma forma de zerar o efeito de uma receita proveniente do recebimento de aluguel com uma despesa de aluguel. Ele diz, ele tem um imóvel alugado e ele paga aluguel de outro. Richard. Olha, o rendimento de aluguel, ele só pode ser deduzido dele as despesas suportadas pelo locador. Então, por exemplo, se dentro desse rendimento do aluguel ele pague, por exemplo, o IPTU, ele pague despesas de benfeitorias, aí sim ele pode ser abatido para fins do cálculo do carnê-leão do imposto de renda. Se eventualmente ele sublocou algum bem, tá certo? Esse valor não pode ser abatido do imposto de renda dele.
É que, na verdade, ele recebe aluguel, mas de outro imóvel, pelo que ele está falando. Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os rendimentos pagos a terceiros de aluguéis, apesar de ser um campo obrigatório na declaração de imposto de renda, na ficha de pagamentos efetuados, ele não interfere no cálculo do imposto. Né? Então, ou seja, o contribuinte tem que lançar sim o valor do recebimento, abatido das comissões pagas por eventualmente uma imobiliária, o IPTU, que provavelmente poderia estar dentro ou não desse valor desse aluguel, mas a despesa de outros aluguéis de locação ele não pode ser abatido. Gostaria só de complementar. Claro. Lógico. Só para complementar. No caso, a pessoa pode ter um imóvel pelo qual ela já paga aluguel e ela subloca esse mesmo imóvel. Nesse caso, sim, se ela subloca o mesmo imóvel pelo qual ela paga o aluguel, ela pode descontar do aluguel sublocado o valor do aluguel que ela paga para o proprietário. Mas só no caso de ser o mesmo imóvel que ela já tomou alugado. E ele deixa bem claro que é um outro. É um outro. Se é um outro, não pode. Mas se fosse o mesmo imóvel que ele alugou de uma pessoa e depois sublocou para outra, desse aluguel que ele recebe da outra pessoa, pode descontar o aluguel pago para o proprietário. Mas só nesse caso de ser o mesmo imóvel. Às vezes pode acontecer da pessoa alugar um imóvel de dimensões grandes e ela subloca apenas uma parte desse mesmo imóvel. Em quartos, né? Às vezes para estudante. Nesse caso, ela pode descontar o aluguel proporcional apenas àquela parte sublocada. Não pode descontar da sublocação o valor total do aluguel pago, porque ela está sublocando apenas uma parte do imóvel locado. Tá certo. Luana Fernandes de Lima, o cartão de crédito pode ser declarado? Cartão de crédito, aí que são despesas de cartão? Seriam as despesas com cartão de crédito, acredito, né? Sim. Porque o cartão de crédito não é um bem. O cartão de crédito é um meio de pagamento, né? O cartão de crédito é um meio de pagamento. Então, ela vai fazendo essas compras, vai mandando passar no cartão de crédito e, uma vez por mês, ela paga a fatura do cartão de crédito. Nas despesas, na fatura do cartão de crédito, estão incluídas todas as despesas do mês, né? Então, ela pagou supermercado, pagou cinema, pagou táxi, pagou diversas despesas. Algumas dessas despesas podem ser deduzidas. Por exemplo, se ela pagou uma consulta médica com cartão de crédito, ela pode deduzir na sua declaração, desde que essa consulta não tenha sido reembolsada pelo plano de saúde, né? Agora, outras despesas não são dedutíveis. Nesse caso, das despesas não dedutíveis, ela deve informar na declaração obrigatoriamente aquelas que ela pagou para pessoas físicas, né? Aquelas que a pessoa pagou para outras pessoas jurídicas, só é obrigado a informar na declaração caso esse pagamento seja uma dedução da base de cálculo na declaração. A dúvida maior é se ela precisa declarar, se ela pode declarar as despesas com cartão de crédito. Depende da despesa, né? Depende da despesa. Então. E outra coisa, a Receita Federal hoje, nós estávamos conversando um pouco antes, ela tem todas essas informações do cartão de crédito. O cartão de crédito é como se fosse uma conta bancária. Ela só serve para você transferir o dinheiro da sua conta para um terceiro. Então, quer dizer, as despesas pagas por cartão, assim como o Júlio acabou de comentar, ela só deveria declarar se surtisse algum efeito no imposto devido. Ótimo. Vamos lá, então. Eduardo Álvares de Campos Cordeiro. Sou obrigado a declarar o saldo da caderneta de poupança? Olha, existe um limite, existem alguns limites determinados na ficha de bens e direitos, dependendo do bem, acima de R$140, salvo a memória que a caderneta de poupança, contas bancárias. Então, se for acima de R$140 e ele estiver obrigado, sim, ele tem que declarar. A gente recomenda que se lance todos os saldos, inclusive esses abaixo de R$140. Por quê? Porque no ano seguinte, a declaração do ano anterior serve como um guia, para ele não esquecer de lançar nenhum tipo de conta bancária, de informação. Então, se ele lançar todas as informações, ainda que esteja dispensado, a declaração de imposto de renda vai servir para ele no ano seguinte como um checklist de tudo aquilo que ele precisa buscar de documentação para fazer a declaração do ano seguinte, né? E nós temos muitos casos no escritório que vem o cliente, às vezes fica até bravo, mas você lançou essa conta de R$1. Não, porque através desse R$1 nós sabemos que existe aquela conta. Porque pode ser que, se o cliente no ano posterior não mande esse documento, pode ser que a gente não tenha como cobrá-lo, né? Porque uma das grandes dificuldades hoje de se fazer uma declaração para um terceiro é justamente juntar
esse montante de documentação. Muitas vezes você não sabe quais as contas bancárias que esse contribuinte tem, se ele comprou ou vendeu imóveis durante o ano, veículos, bens. Então, a declaração ela serve como um checklist para quem está executando e elaborando a declaração de imposto de renda dele. Então, a dica é declarar mesmo que não atinja o valor mínimo. A regra é assim, a pessoa não está obrigada a informar o saldo de conta corrente bancária ou de poupança menor de R$140. Mas se ela quiser informar, pode informar. Não é proibido informar, tá? Só não é obrigado, mas pode declarar sim. E eu creio que a recomendação do Richard é válida. Sim, é preferível que declare para ter o seu próprio controle das suas próprias contas, do seu próprio patrimônio. Sim. O João Amaro, ele doou um carro ao filho dele. Há um valor máximo para essas doações sem imposto, sem pagar imposto. O valor demonstrado é o valor da aquisição ou o valor atual durante a doação? Essa é a dúvida do João. Eu creio que aí ele está se referindo a um outro imposto, não ao imposto de renda. É o ITCMD. É que tem aquele imposto sobre a doação, né? Na doação de bens, direitos e até dinheiro em espécie, pode ter imposto de renda em alguns casos, mas isso aí seria um imposto de renda sobre o ganho de capital. Se o doador doa um bem, pode ser um imóvel ou até mesmo um carro, para um terceiro, ou para um filho, ou para um parente, sobre a doação em si não incide imposto de renda, mas pode incidir imposto de renda se a doação for feita por um valor maior do que o doador declarava esse bem. Então, por exemplo, se o pai tem um apartamento e doa esse apartamento para o filho, mas na declaração do pai o bem estava por R$100 mil, e na escritura de doação vai constar que a doação está sendo feita pelo valor de mercado na data da doação, por exemplo, R$500 mil. Nesse caso, o pai terá que pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, porque ele transferiu um bem para o filho por R$500 mil, mas na declaração dele esse bem foi adquirido por R$100 mil. Há um ganho de capital. Nesse caso, é imposto de renda sobre ganho de capital. Outra situação diferente seria o pai doar esse valor em dinheiro. Se o pai tem R$500 mil e quer doar R$500 mil para o filho, pode doar em dinheiro. Sobre a doação em dinheiro, não incide o imposto de renda, mas incide um imposto estadual chamado ITCMD, que é Imposto de Transmissão sobre Operações, Causa-Mortes e Doações. Tá? Mas esse imposto varia de estado a estado, né? Sim, cada estado tem a sua regulamentação desse imposto. Né? Nós sabemos, não é nossa competência da Receita Federal esse imposto, mas nós sabemos que sobre a doação em dinheiro há um valor mínimo, aí acima desse valor mínimo o Estado vai cobrar o imposto. Tá? Para saber esse valor, eu recomendo que procure a fiscalização estadual. O valor de São Paulo é 2.500 UFESPs, que dá o equivalente a o ano passado, está R$50.350. Então, qualquer quantia, bem, direito, qualquer dinheiro, doação em dinheiro acima de R$50.350, teria que se tributar 4% sobre a totalidade no ano. Tá? Referente à questão do internauta... Ele doou um carro, ele está em dúvida em relação ao valor. Ele vai lançar o valor que foi declarado, o valor que foi doado na declaração. Né? Se ele doou, por exemplo, o carro, imagine que um carro ele comprou por R$50 mil e o pai doou pelos mesmos R$50 mil, ele vai recepcionar essa declaração na ficha de bens e direitos pelos R$50 mil. E lembrando que ele vai ter que lançar a origem desses 50 mil, que é o lançamento na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, transferências patrimoniais, doações recebidas, vai lançar o CPF do pai, lançando que recebeu R$50 mil. Se eventualmente ele tenha recepcionado esse bem por um valor menor, que é um caso diferente, que o Júlio acabou de comentar, um valor menor, imagine que ele recebeu por R$40 mil. Então, o valor do bem vai ser lançado na declaração dele, vai ser de R$40 mil. Se ele declarar, se o pai doar... Mesmo que o pai tenha doado um carro de 50, ele pode declarar que ele recebeu um carro de 40? Não, ele vai ter que realizar a doação no mesmo valor que ele recebeu. Então, é importante que ou essa declaração de TCMD, se fosse o caso em São Paulo, porque quando você doa algum bem em São Paulo, você é obrigado a fazer uma declaração de TCMD no sistema da Secretaria da Fazenda, daí que ela sabe se você deve ou não pagar o imposto. Né? Então, este valor vai determinar o valor da operação. Consequentemente, cabe ao doador
definir se ele teve ganho ou perda nessa doação. Se ele doar acima do valor de mercado, ele tem que apurar o ganho de capital, como o Júlio acabou de dizer. Se ele doar abaixo, ele não vai ter nenhum tipo de imposto. Nem o ITCMD, se estiver abaixo de R$ 50.350 em 2014, e nem o imposto de renda, porque não houve ganho de capital. Exatamente. Ótimo. Só queria acrescentar uma questão com relação às... não só das doações, mas qualquer venda de bens e direitos. Existe uma isenção, no caso de bens e direitos de pequeno valor, que é até R$ 35 mil, exceto ações. Né? Então, a pessoa que vende ou doa bens e direitos de até R$ 35 mil, ele fica isento do imposto sobre o ganho de capital, mesmo que tenha tido um ganho nessa operação. Né? Interessante, bem lembrado. O Marcelo Santana, no ano passado ele tinha um veículo financiado e o mesmo foi roubado. Como ele declara esse item, sendo que foi recebido parte do valor pago por parte da seguradora? Então, ele estava pagando um bem, muito que provável que esse bem estava em garantia, quando nós acabamos de escutar a matéria da Receita Federal agora. Então, ele estava construindo em sua declaração de imposto de renda, na ficha de bens e direito, o valor desse bem. Esse bem foi furtado, foi subtraído, houve um sinistro e a seguradora o ressarciu, é isso? Parte do valor. Parte do, muito que provável que deve ter feito um levantamento no valor de mercado e deve ter restituído a ele o valor de mercado daquele bem, que muitas vezes não é o que representa o mercado. Eu não sei se esse é o caso. Ele só informa foi recebido parte do valor. De qualquer maneira, esse rendimento ele é um rendimento isento, ele não vai ser tributado nada sobre isso, tá certo? Se ele recebeu menor, se a operação fosse, ainda que a operação fosse tributada, pelo que ele falou, a operação foi abaixo do valor do custo. Ou seja, mas a natureza de reembolso de sinistro, ela tem uma natureza isenta, ele não vai pagar imposto de renda sobre essa operação. Ele vai ter que fazer a baixa na ficha de bens e direitos, informando de acordo com o DUT, né, que é o documento de transferência, que deve ter passado esse veículo para a seguradora, né? A seguradora deve ter determinado um valor para essa operação, vai ter que lançar na ficha de bens e direitos, zerando o valor em 31 de dezembro, né? E lançando o valor do rendimento que ele recebeu, aquilo que foi superior ao valor do custo que ele tinha lançado no imposto de renda dele na ficha de rendimentos isentos. É isso, Júlio? Exatamente, o que a gente chama de indenização por sinistro, relativamente ao objeto segurado, que é justamente o caso, é uma indenização por sinistro no veículo que estava segurado. Sim, é um rendimento isento. Ótimo. Jefferson Blight, de Sorocaba, ele tem um imóvel já declarado em 2014 que foi reformado durante o ano passado, aquela questão das benfeitorias. A reforma foi grande, foram feitas várias melhorias, inclusive a construção de uma área gourmet com piscina e sauna. O valor do imóvel sofreu uma valorização significativa. Como fazer para lançar a atualização do valor do imóvel no item bens e direitos na declaração, Júlio? Ok, no caso ele tem um imóvel e fez uma benfeitoria grande nesse imóvel. Tá? Creio que o imóvel já aparecia na declaração dele nos últimos anos. Isso, o imóvel já declarado em 2014. Tá. Então esse ano vai aparecer, além desse imóvel que ele já tinha, vai aparecer a benfeitoria. Ele tem duas formas de declarar. Ele pode acrescentar a benfeitoria no próprio imóvel que ele já tinha. Só aumentar o valor? Aumenta o valor e põe na descrição, naquele histórico onde ele descreve, faz a descrição do imóvel, acrescenta que foram realizadas benfeitorias durante o ano de 2014, no valor total de tanto, e passa a informar na segunda coluna de valores o valor total, somando o valor do bem que ele já tinha mais o valor da benfeitoria. Ou, se ele preferir, e eu até recomendo que ele faça agora dessa forma, que ele mantenha um item separado nesse primeiro ano do imóvel que ele já tinha e um outro item de benfeitorias feitas nesse imóvel. Por quê? Para ele ter o controle de quando foi feita a benfeitoria e para no futuro, quando ele for vender esse imóvel, ele poder apurar o ganho de capital, informando que aquele custo de aquisição que ele tem no imóvel foi obtido em duas partes. Primeiro, quando ele comprou o imóvel, e depois a outra parte, quando ele fez a benfeitoria. Né? Então, nesse primeiro ano, a gente recomenda sempre que ele mantenha um item separado só da benfeitoria. Informe que se refere ao imóvel do item anterior e informe o valor total desembolsado em 2014. E mais um detalhe importante,
ele tem que guardar todos os comprovantes de todos os gastos da benfeitoria. A gente tem falado aqui nos programas, nem toda benfeitoria pode ser declarada se você não tiver uma nota fiscal, um comprovante, um recibo do empreiteiro, não sei, de um pedreiro. E muitos casos de reformas, ele tem que ter justamente a nota fiscal de pessoa jurídica. Muitas vezes ele arruma um recibo, um comprovante de pagamento, mas ele não arruma um documento, ele não tem em suas mãos um documento fiscal que é obrigatório por lei para essa pessoa jurídica, quando ele contrata uma empresa para fazer, em mãos. Porque isso, numa eventual venda desse imóvel no futuro, a Receita Federal poderá solicitar que ele comprove o custo de aquisição desse bem. E como se comprova o custo de aquisição desse bem? Justamente com documentos fiscais, desde a compra, essas notas fiscais, recibos, folha de pagamento, se ele contratou funcionários para fazer essa obra. E uma coisa muito importante, ele diz em atualização do valor. Isso é dentro da pergunta desse internauta, né? Sim. Não se atualiza o valor pelo valor de mercado, não há essa hipótese na legislação do imposto de renda, né? O bem, ele tem que ser, a única forma de você acrescer valor no bem é fazendo essas reformas, né? Você tendo comprovantes fiscais que comprovam que você gastou determinado valor para melhorar a condição daquele bem original. Né? Mas o bem dobrou o valor, que o valor de mercado da dólar é o dobro. Não interessa, isso não tem problema. Enquanto ele não vender este bem, o que vale para ele é o valor que ele gastou para construir e comprar aquele imóvel. Bem lembrado. Poderia só acrescentar também? Claro. Além de ter todos os comprovantes, essa pessoa deve guardar esses comprovantes por pelo menos 5 anos após a venda desse imóvel. Tá? Porque o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda futura, ele tem um prazo de decadência de 5 anos a partir da venda. Então, ele precisa guardar esses comprovantes por pelo menos durante 5 anos após a venda do imóvel. Tá? Beleza. Emerson Tadeu, de Guarulhos, tem um imóvel... tem uma MEI, ele é microempreendedor individual. Como ele faz para declarar este ano? E a esposa dele tem uma ME, uma microempresa. Ela também deve fazer algum lançamento na declaração de pessoa jurídica, além da de pessoa física? Essa é uma dúvida que a gente recebe bastante. Muito. Dessa confusão. Acredito que vocês também, né? É muito usual o contribuinte confundir a pessoa jurídica com a pessoa física. Independente se ela é uma MEI, né, se ela é uma empresa do Simples Nacional, se ela é uma limitada, se é uma SA... Tratou-se, você comprou ações de uma empresa, ou você entrou como sócio cotista, ou você montou uma EIRELI, uma empresa de responsabilidade limitada, uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, você adquiriu uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem a contabilidade própria dela. Né? Essa pessoa jurídica, à medida que ela distribui lucros, ela paga a remuneração pelo trabalho que é o Prolabore, ela é obrigada a informar através de um documento chamado informe de rendimento o quanto aquele sócio cotista ou acionista obteve de remuneração. E é esta informação que vai para a declaração de imposto de renda. Então, a dica aqui é separar. Você vai lançar na sua declaração de imposto de renda da pessoa física os rendimentos provenientes da empresa, que você auferiu da empresa, e você vai lançar o valor da cota ou ação que você adquiriu essa empresa, lançando na ficha de bens e direitos. Então, e na pessoa jurídica, ela é obrigada de entregar a sua declaração, informando lá os seus rendimentos, como ela foi feita a parte de tributação dela, e também para quem ela pagou os rendimentos, que no caso vai ser esse cruzamento com a pessoa física. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente publicou aqui no Terra uma matéria, MEI, saiba se a sua empresa deve ou não declarar o Imposto de Renda 2015. Então, aqui tem essas explicações que o Richard acabou de dar aqui para nós, mas elas também têm, a MEI, tem outra obrigação anual, a gente está colocando aqui embaixo. Como pessoa jurídica, ele deve entregar a declaração anual simplificada, na qual são informadas todas as operações comerciais do ano anterior, e geralmente o prazo aí é fim de maio. Então, é importante, né, não só fazer essa declaração que o Richard acaba de explicar aqui, informar na de pessoa física os rendimentos recebidos por essa MEI, ainda que seja uma empresa individual, e também a participação como cotista nessa empresa, ainda que seja uma empresa individual. Agora, a dúvida que as pessoas têm ela mesma é a empresa, então quem que vai dar esse informe de rendimentos para ela? Então, essa é a dúvida. Né? Muitas empresas, o correto, a gente sempre diz isso, por termos natureza de contadores, a gente entende muito bem essa dificuldade do
do contribuinte separar, né, separar a tua pessoa física da jurídica, mas a pessoa jurídica, ela tem, basicamente, ela teria que ter apartado das suas despesas, pessoas físicas, os seus rendimentos, por exemplo, olha, do rendimento da atividade profissional, apesar delas, muitas operações ela está dispensada de emitir nota fiscal, ela deve escriturar um livro caixa com seus rendimentos, os gastos da sua atividade, transporte, material de consumo, uniforme, né, os gastos com despesas que ela tem para realizar as suas despesas, e ela apuraria nesse livro caixa uma sobra de dinheiro, tá certo? Então, quer dizer, ela deve trabalhar a sua pessoa jurídica separada da pessoa física, né? E é por aí que ela vai descobrindo o quanto sobrou de dinheiro para ela para distribuir como lucro na pessoa física dela, né? Então não existe uma outra forma de fazer. Ela tem que ter controles internos, apesar de muitas vezes a própria MEI, ela mesma faz a sua declaração, porque é um processo bem simplificado e para isso que foi criado, para ser simples, né? Mas esse tipo de questionamento vem à tona na época de imposto de renda. Olha, eu preciso entregar o quanto a minha empresa faturou na declaração de imposto de renda da pessoa física? Não. São duas declarações separadas. A da ZENE, que é essa declaração anual, ela entrega até o final de maio, salvo se for prorrogado ou não, mas ali vai a informação de quanto ela teve de rendimentos, quanto ela teve de pagamentos, porque vem uma informação bastante econômica do negócio, e é ali que ela vai prestar as informações da pessoa jurídica para a Receita Federal. Agora, recapitulando, na declaração de pessoa física, então quem tem uma MEI precisa colocar os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, que afinal ele recebeu dessa MEI, e também nos bens colocar qual é a sua participação, as suas cotas aí nessa empresa. É o valor das cotas, para quando ela abriu essa MEI, ela deve ter destacado um valor de capital social, que muitas vezes é mínimo, mas é um bem que ela tem. E pode acontecer até dessa pessoa não estar obrigada a entregar a sua declaração de pessoa física. Depende dos valores. Não é o fato dela ser proprietária de uma empresa que a obriga automaticamente a entregar a declaração. Da pessoa física. Da pessoa física. Se ela não teve renda tributável de mais de 26.816, ou rendimentos isentos mais de 40, ou patrimônio de mais de 300 mil, talvez ela nem precise entregar a declaração. A pessoa física. A jurídica, sim. Legal. Leandro Canteiro, recebi uma quantia referente a um processo trabalhista no qual não teve retenção de impostos. Onde eu devo informar esse valor na declaração? E, além disso, ele efetuou o pagamento de honorários advocatícios também ao advogado referente a essa ação, aonde informar na declaração, que é outra dúvida que a gente recebe bastante, a questão dos honorários. É um caso bastante comum. Os rendimentos provenientes de processo trabalhista, a grande maioria informa como rendimento recebido acumuladamente. Há uma ficha na declaração anual própria para esse tipo de rendimento. Esse rendimento recebido acumuladamente é rendimentos de anos anteriores. Quer dizer, o período de referência desses rendimentos não é o ano de 2014. São rendimentos cujo período de referência são anteriores a 2014 e que foram recebidos de uma vez só, mas se referem a vários meses. Por exemplo, num processo trabalhista que ele recebeu em 2014, pode ter diferenças salariais de 2010, de 2011, de 2012 e até de 2013. Ele vai contar o número de meses de diferenças salariais que ele está recebendo por intermédio desse processo trabalhista. Dentro desses rendimentos que ele recebe no processo trabalhista, pode ter alguns itens que não se tributa pelo imposto de renda. Por exemplo, tem alguns reflexos no fundo de garantia das verbas trabalhistas, não são tributadas.